Nas últimas semanas, uma polêmica envolvendo a Universidade de São Paulo reacendeu a discussão sobre quem tem direito às cotas raciais para adentrar a instituição. Um estudante está processando a Universidade de São Paulo porque perdeu a vaga de cotas na Faculdade de Direito. O motivo é que não foi considerado pardo pelos avaliadores da instituição. 2 estudantes aprovados na USP tiveram a matrícula negada após a instituição considerar que eles não eram pardos, como constava na declaração ao prestar o vestibular. Eles passaram pela avaliação da Comissão de Heteroidentificação, instalada pela universidade para evitar fraudes no sistema de cotas. Segundo a instituição, o processo analisa as características fenotípicas dos alunos. De acordo com a USP, são considerados para aprovação fatores como a cor da pele, se é morena ou retinta, o formato do nariz, se tem base achatada e larga, os cabelos, se são ondulados, encaracolados ou crespos, e os lábios, se são grossos. 2 bancas analisam as fotografias e, caso as imagens não sejam aprovadas, o candidato é chamado para uma oitiva presencial. Os estudantes passaram por uma videochamada em que leram a autodeclaração, mas a Comissão de Heteroidentificação mais uma vez entendeu que eles não tinham características de uma pessoa parda. Nesta semana, a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para um deles, o estudante Glauco Dalalho do Livramento, para que tenha a matrícula aceita pela Universidade de São Paulo. Que a Justiça de São Paulo mandou à USP reestabelecer a matrícula de um aluno que perdeu a vaga por não ter sido considerado pardo. Agora eles têm 72 horas, é isso, para cumprir a decisão da Justiça? Em nota, a USP afirmou que a comissão foi criada para coibir fraudes e garantir a integridade da autodeclaração das pessoas convocadas para a matrícula nas vagas reservadas para pessoas negras, de cor preta ou parda. Segundo a instituição, a comissão é composta por um professor da USP, um aluno da pós-graduação indicado pela Coligação dos Coletivos Negros da USP, um aluno da graduação indicado pela mesma coligação, um representante da sociedade civil organizada que atue na defesa das ações afirmativas e uma pessoa funcionária técnica administrativa diretamente eleita. Só em 2024, 204 candidatos enviaram recursos à universidade após serem reprovados pela Comissão de Heteroidentificação. Destes casos, 51 foram aceitos. Os estudantes que têm os recursos indeferidos perdem a vaga, que é destinada para o próximo aluno na lista de espera. Em entrevista à Folha de São Paulo, o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior, diz que a universidade vai debater para corrigir e aprimorar o processo de análise de estudantes que se declaram pretos e pardos para ingressar na instituição pelo sistema de cotas raciais. A lei de cotas, que está vigente desde 2012, estabelece que 50% das vagas de cada curso em cada turno deve ser reservada a alunos de escola pública. Dentro dessas vagas reservadas, uma parte deve ser destinada para estudantes de escola pública que sejam autodeclarados pretos, pardos e indígenas. O projeto de lei reserva pelo menos 50% das vagas para as universidades e escolas técnicas federais. O aluno beneficiado deve ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e atender a critérios sociais e também raciais. A regra vale por 10 anos. Desde 2018, a maioria das instituições de ensino superior começou a criar comissões de heteroidentificação. A Universidade de Brasília cassou o diploma de 2 advogadas formadas na instituição e expulsou outros alunos por suspeita de fraude em cotas raciais. Cursos muito concorridos, como o de medicina, estão entre os que mais apresentam queixas dos estudantes que vêm reclamando de injustiças.
E, de fato, existem casos na história recente dessas comissões que suscitam a discussão sobre suas decisões. Em 2007, uma comissão da Universidade de Brasília, examinando fotos de irmãos gêmeos, considerou um pardo e o outro branco. Diferença entre os dois, olhando assim, nenhuma. Mas para a Universidade de Brasília, tem. O Alan é negro. O Alex, irmão gêmeo, idêntico ao Alan, não. Critérios da seleção para o vestibular da Universidade dos Raciais do INSPER. Tudo bem, Michael? Tudo jóia, Gustavo. E contigo? Tudo certo também. Michael, o caso mais recente da USP acabou jogando luz aí para esse debate do funcionamento das bancas e das comissões de heteroidentificação e os critérios utilizados por elas para definir quem terá direito a essa vaga de cotista. Você vê esse caso como algo pontual, uma exceção, ou há risco destas comissões estarem promovendo algum tipo de discriminação? Essas bancas de heteroidentificação, a ideia é tentar, mitigar problemas de acesso. Então, eventualmente, por exemplo, o candidato tentar burlar os sistemas, declarar, por exemplo, como pardo, quando na verdade é branco. Só que, como todo sistema, pode ter suas falhas. É relativamente recorrente a gente presenciar algumas atitudes realizadas para essas bancas que geraram um grande debate. Tá? A meu ver, ia ajudar muito se os critérios utilizados pelas bancas fossem públicos, de tal forma que, por exemplo, o candidato, ao se declarar como branco ou pardo, enfim, o candidato que tentar as cotas raciais, olha os critérios que são usados pelas bancas e já sabe de antemão se vai se enquadrar ou não. Isso já acho que limitaria muito potenciais ruídos. Um dos critérios é o fenótipo. Talvez um dos principais critérios aí para se definir aquele candidato que está dentro dessa cota, principalmente a cota para pretos ou pardos. Lhe parece que é preciso ter um outro tipo de critério? Por exemplo, há meios de definir entre os pardos quem está mais próximo dos brancos e quem está mais próximo dos pretos? Essa distinção, ela poderia ser feita de uma outra forma? Essa discussão é relativamente difícil, às vezes, porque muitas vezes a linha não é muito bem definida. Então, quando, por exemplo, o indivíduo pardo é relativamente muito próximo de características brancas, às vezes fica difícil entender ali onde colocar a pessoa. Eu acho assim, o importante é os critérios estar extremamente bem estabelecidos, tanto para a banca quanto divulgados. Tá? Então, isso eventualmente pode limitar muito o indivíduo que é relativamente muito, vamos dizer assim, um branco ali tentando se passar para pardo. Os critérios em si, eventualmente, alguns critérios sempre podem gerar algum tipo de polêmica. Tá? Então, eu acho que assim, é sempre essa tentativa de limitar os erros, e acertar mais. Isso não ocorre, por exemplo, quando o indivíduo está muito mais distante das características caucasianas. Vamos dizer assim, quando o indivíduo tem a pele mais retinta, quando o indivíduo tem mais características negras mais acentuadas, um preto mais retinto, vamos dizer assim, esses problemas de mensuração não ocorrem. Por sua vez, por exemplo, se as universidades conseguem ter mais pessoas, vamos dizer assim, mais pretas, isso em termos, ao longo do tempo, de quebrar preconceitos, quebrar estigmas, quebrar estereótipos, é melhor. Isso é uma coisa que tem já evidência na literatura, mostrando que, além de ser negro, quanto mais longe assim, o indivíduo está de características caucasianas, mais discriminação ele tende a ter na vida. Tá? Então, esse debate é um debate bem complexo, tem várias camadas e não é à toa que geralmente recebe muita ressonância na sociedade. Aliás, essa questão do fenótipo, a gente sabe que a primeira avaliação geralmente é por fotografia
E aí é claro, quando a comissão ela tem dúvidas em relação àquele indivíduo, aí você tem a fala através de videochamadas, em alguns casos de forma presencial. Para que essa avaliação ela não seja prejudicada, seria essencial que essas bancas funcionassem em formato presencial, mesmo que isso represente um custo maior para as instituições? Presencialmente pode ajudar em casos mais específicos, né? Realmente aumenta o custo, mas quando, por exemplo, a linha está muito tênue, às vezes você vê um indivíduo só pelo vídeo pode confundir. Outra coisa, acho que é tentar entender realmente, assim, no atual desenho da política, esses indivíduos que estão nessa linha tênue, faz sentido entrar ou não por características raciais, né? Indivíduos mais longe, né, de características caucasianas, né, aquele preto, bem retinto, tende a sofrer mais preconceitos ao longo da vida. Seria, em termos de gerar externalidades sociais positivas, quebrar com preconceito, estereótipo, etc., um dos focos da política pública poderia, eventualmente, ser os pretos. Tá? Uhum. Bom, quando a gente fala, obviamente, da questão racial, a gente vai recorrer também à Constituição brasileira, que estipula que a raça de uma pessoa é definida unicamente por sua autodeclaração. E a gente está falando aqui de casos de autodeclaração que depois uma comissão avaliou e viu que aqueles casos não preenchiam os requisitos para entrar pela lei de cotas. Além disso, a Constituição diz que discriminação racial é crime. Diante disso, a mera existência dessas comissões, você acredita que seria inconstitucional? Por outro lado, há como combater as fraudes sem o funcionamento dessas comissões? Olha, pergunta excelente, né? Envolve várias coisas, né? A própria Constituição, por exemplo, tem vários pontos dela que de oferecer direitos à população, oportunidades, enfim. Quando a gente vai ver, no final do dia, esses direitos e oportunidades não estão lá, né? Se for parar para pensar, por exemplo, essas comissões, né, essas bancas, uma perspectiva ampla que a gente devia se orgulhar como sociedade, no meu ver, não. Tá? Meu ver está tentando remediar uma coisa bem mais profunda e latente na sociedade brasileira, que é assim, o Brasil em si, a sociedade brasileira já é um grande tribunal racial. Não é à toa, por exemplo, quando a gente olha para vários postos de maior hierarquia na sociedade brasileira, que os negros não estão lá. Não é à toa, por exemplo, quando a gente olha para o corpo docente das universidades, a gente só vê homem branco de alta renda. O Brasil em si, a sociedade brasileira em si é um grande tribunal racial. Agora, a gente tem que começar a entender se a gente quer criar mecanismos para que todos os grupos consigam se ascender, ou se a gente vai continuar sendo uma sociedade hipócrita que permite somente a um determinado grupo se ascender socialmente. Agora, tem um dado interessante, e isso talvez mexa um pouco com todo esse panorama que a gente está tratando aqui, principalmente no futuro, porque pela primeira vez, desde que o censo do IBGE é realizado, a população parda é maior do que a população branca no Brasil, pelo menos as pessoas que se declaram como pardas. Isso vai demandar, de certa forma, uma revisão nesses critérios de cotas. A gente vai precisar reestudar isso que a gente está falando aqui por causa desse crescimento da população parda? Imagino que sim, Gustavo, mas dentro do pardo sempre tem essa questão, né, da miscigenação que pode jogar mais para características com um fenótipo mais próximo de branco e com uma característica de um fenótipo mais próximo de negro. Até mesmo os brancos, né, do Brasil, você pode dizer que existe 50 tons de branco, né, que é uma afirmação que às vezes eu uso bastante. Uhum. Pega, por exemplo, um branco nascido numa favela e compara com um branco nascido do Itaim Bibi. Você vai ver uma diferença muito gigantesca ali. Só que aqui eu acho que o debate nisso tudo, a gente tem que olhar assim, até que ponto, por exemplo, a discriminação racial está afetando ou não a vida dos indivíduos, tá? Se você for ver, por exemplo, os movimentos negros, eles vão discutir, por exemplo, o pardo sofre discriminação também. Realmente é verdade. Mas na hora que você começa a olhar com uma lupa mais forte, assim, olhar com maior cuidado,
vai ver que são os pretos em várias dimensões que estão ficando para trás. Tá? A gente tem que lidar com os pardos, a gente tem que lidar com os brancos favorecidos, a gente tem que lidar com todos os subgrupos populacionais, mas é tentar ir lapidando a política pública e redesenhando no sentido que garanta oportunidade para todos. Que garanta para o branco ali que nasceu na favela, que garanta para o pardo, que garanta para o preto, e a gente tem que ir repensando os redesenhos. Tá? Eu acho que a política de cotas foi um avanço tremendo, tá? Mas ela pode ir sendo melhorada ao longo do tempo. Até baseado nisso que você falou, sobre a questão do jovem que nasce na periferia, numa condição socioeconômica mais prejudicada, vamos dizer assim, seria importante também, dentro desses critérios avaliados, entrar essa questão socioeconômica também, além da racial? A política de cota é exatamente isso. Primeiro, você analisa a questão socioeconômica, ali isso é público, enfim, e depois vem a questão racial, tá? Eu acho que, assim, alguns, né, tem defensores ainda na sociedade brasileira que vai apontar, não, só olhar aspectos socioeconômicos, basta, não precisa olhar racial. Mas existem vários problemas nesse argumento, por exemplo. A primeira coisa é que a gente tem uma desigualdade imensa no sistema público no Brasil, tá? Então, se você for olhar, por exemplo, escolas públicas de melhor qualidade, maior infraestrutura, com professores com maior experiência, essas escolas estão localizadas em regiões mais centrais das cidades, que têm de ser regiões predominantemente brancas. As escolas da periferia, que têm de ser majoritariamente negras, vão receber menores investimentos em infraestrutura. Às vezes, muitos professores não querem ir para lá por causa que é longe, por causa que, às vezes, determinados locais têm criminalidade, determinados locais não têm lugar para deixar o carro, tem que deixar o carro na rua por falta de infraestrutura. Então, só essa desigualdade no sistema público, por exemplo, pode propiciar com que determinado público chegue ao ensino superior. Isso a gente ainda está falando da desigualdade socioeconômica. Tá? Que mesmo na baixa renda existe uma desigualdade brutal, na pobreza existe uma desigualdade brutal também. Então, pensando nisso, que a gente tem que ir pensando a política pública no sentido de equalizando as oportunidades e levando em consideração os anseios de todos os subgrupos populacionais, seja o branco pobre, seja o branco rico, seja o preto pobre, preto rico, mulher, etc. É assim, pensando na variabilidade de cada subgrupo populacional, que a gente consegue construir uma sociedade mais próxima. Perfeito. E até para a gente encerrar, Michael, e você estuda isso também, apesar da lei de cotas, né, que é um avanço, como você disse, né, ainda há um gargalo em relação ao acesso à educação, e aqui eu estou falando também de educação de qualidade, quando a gente olha a população preta e a população branca, né? Sim, não, total. Uma coisa importante é o seguinte, qual que é o maior mecanismo de discriminação da sociedade brasileira? É a discriminação social. Por que a discriminação social? Porque vai atingir o maior percentual da população. Se você pega ali 1% mais rico do Brasil, com maior patrimônio, por exemplo, ele consegue discriminar fácil ali os 90%. Tá? Ele consegue discriminar fácil como? Por exemplo, eu vou para uma escola onde grande parte da população não vai. Eu vou acessar determinados meios sociais que vão ser tão caros que o resto da população não vai conseguir acessar aqueles meios. Tá? Então, a discriminação social, tá, via preços, via renda, já é um mecanismo muito forte de atuação na sociedade brasileira. Aí você vai intensificando essas camadas de discriminação, ao colocar, por exemplo, o gênero, ao colocar a raça, dentro da raça pensar se o indivíduo está mais para preto, mais para pardo, tá? Tudo isso vai envolvendo os indivíduos, vão fazer com que alguns vão tendo mais vantagens na corrida da vida, no jogo da vida, e vai fazendo com que alguns vão tendo desvantagens. Construir uma sociedade melhor requer equalizar esses pontos de partida, algo que na sociedade brasileira a gente ainda não aprendeu a fazer. Muito bem, bom, nós conversamos com o coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, o Michael França, a quem eu agradeço mais uma vez pelos esclarecimentos. Muito obrigado, viu, Michael? Eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer conversar contigo e com o Estadão.
Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.